A paz do Senhor, queridos professores da turma dos primários. Eu me chamo Gabriela e estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco sobre a lição de número 6, que tem como título Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. A lição de número 6 traz como país a Grécia. E aí você pode trazer a bandeira, você pode trazer a memória em ação na língua falada lá, que é o grego, que inclusive é bem diferente, uma linguagem bem diferente. E você também pode trazer algumas características, dizer que a Grécia no passado já foi um país, né, um império que dominou boa parte do mundo, que foi muito renomado, foi muito grande e que agora inclusive é um país assim, até pequeno, que vive mais do turismo. E indo para a memória em ação, que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 33, está escrito assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A revista nos traz como opção nós fazermos um marcador de Bíblia em formato grande, em cartaz durinho, e colocar o versículo nele e aí ir lendo com as crianças. E também incentivar as crianças a fazerem cartaz, marca-páginas, marcadores de Bíblias pequenos, elas poderem escrever o versículo também e levarem para casa. Então, se você for fazer isso, prepara pedacinhos menores de marca-página, né, para elas poderem confeccionar os delas. E agora, indo para a nossa história bíblica, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 1, dos versículos 6 e 14, no capítulo 4, versículos 21 ao 23, e os capítulos 7 e 12, nós temos que observar o objetivo da lição, que é entender que assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo hebreu, ele enviou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. E também o ponto central, que diz o seguinte: apenas Jesus pode libertar a humanidade do pecado. E aí você pode confeccionar, né, visuais, ou então você pode utilizar o próprio visual da revista da CPAD, que já é também suficiente. E aí você vai lembrar da aula passada que foi falado sobre o amigo de Deus, sobre Abraão. E que Deus tinha feito uma promessa, fez uma promessa para Abraão de que ele iria ser uma grande multidão, ele se multiplicaria. E isso de fato aconteceu. O povo de Deus foi se multiplicando e se multiplicou tanto que ficou grande que eles, na época, eram chamados de povo hebreu, certo? E aí você vai dizer que certa vez uma fome assolou a região que eles viviam, a terra, na verdade, né? E essa fome fez com que o povo hebreu fosse encontrar abrigo lá na terra do Egito. E aí, que no caso é a história de José, né? Que por meio de José que o povo de Deus encontrou abrigo na terra do Egito. Mas a lição não pede pra gente focar muito na história de José. A gente vai focar na história de Moisés. E aí, lá na terra do Egito, o povo de Deus continuou se multiplicando. E o faraó que era da época de José, morreu, e aí veio outro. E esse outro não conhecia a história do povo de Deus ali naquela terra, né, na terra do Egito. E ele começou a perseguir o povo de Deus. Por quê? Porque eles eram grandes, ele ficou com medo de que aquele povo se tornasse de tal forma numeroso que acabasse conquistando a terra, né, e ele ali fosse derrotado. Então ele começou a bolar vários planos malignos e de várias formas tentando acabar com o povo de Deus. Ele tentou, por exemplo, fazer com que as parteiras matassem os bebês que nascessem ali, né? Mas elas foram fiéis a Deus e Deus só foi fazendo com que aquele povo multiplicasse. Até que chegou um certo momento que o plano dele foi tão terrível de assassinar os bebês que Deus levantou um libertador para o seu povo, que foi Moisés. E aí Moisés cresceu e fez com que, Deus permitiu com que através de Moisés o povo fosse liberto da terra do Egito. E indo da terra do Egito para, antes disso, para que eles pudessem ser libertados da terra do Egito, Deus operou maravilhas e sinais para que isso fosse possível. Então ele enviou as 10 pragas. E aí você vai falar sobre as 10 pragas, que a primeira foi a água do rio Nilo se transformar em sangue. A segunda foi a infestação de rãs por toda a terra. A terceira foi a praga dos piolhos. A quarta foi a praga das moscas. A quinta foi a morte dos animais. A sexta foi as úlceras, que feriu todo o corpo dos egípcios. Todos os egípcios ficaram com bastantes feridas pelo corpo.
A 7ª foi a praga que trouxe chuva de pedra. A 8ª foi a praga dos gafanhotos. A 9ª praga foi a praga da escuridão. E por último, já que, apesar de ter enviado 10 pragas, o faraó não abria mão dos hebreus, então o Senhor enviou a 10ª praga, que foi a praga que o faraó realmente cedeu e libertou o povo hebreu da terra do Egito, que foi a praga em que tanto os primeiros filhos dos egípcios, quanto também dos animais dos egípcios, morreram. Mas o povo de Deus foi livre, eles não sofreram dano nenhum, porque o Senhor mandou que eles matassem cordeiros e pegassem o sangue deles e passassem nos umbrais das portas, eles ungissem as portas de suas casas. E por meio disso, o povo de Israel não foi atingido, somente o povo egípcio. E assim eles foram livres. E para finalizar, você vai dizer que assim como o cordeiro, foi necessário que o cordeiro morresse e que o sangue dele fosse aspergido nas portas de suas casas do povo hebreu, também para nós, Deus nos preparou um Salvador também, para nos livrar das amarras do pecado, que foi Jesus Cristo, que morreu na cruz e através do seu sangue nós somos livres. E só para finalizar, a lição pediu para você iniciar fazendo uma dinâmica, pedindo para que algum adulto, você amarra ele e pede para ele ficar na sala, assim com a cara triste, como se estivesse realmente sofrendo, para que as crianças, quando chegassem, fossem impactadas e vissem como é o fato de você estar amarrado. Mas você também pode fazer o seguinte, você pode preparar fitas de TNT ou até mesmo, como se fosse mesmo essas algemas que ficam de papel. Você pesquisa na internet, tem como fazer de papel. Você pode colocar essas algemas, né, de mentirinha, nas crianças no início da aula e pedir para que elas sigam a aula, tentem abrir a Bíblia, tentem abrir a lição, tentem escrever com as mãos amarradas. E aí elas também vão ter uma experiência de como é estar amarrado, de como é estar sendo escravo, né? E assim eu termino. Essa é uma dica para vocês. E espero que dê tudo certo e que seja uma aula abençoada. Então até a próxima. Tchau!